E aí, Heracles, tudo bom? Eu espero que vocês estejam bem. Pessoal, estamos aqui novamente com aula de ciências, sexta-feira, turmas oitavos anos A, B e C, né? Dia 12 de março, nossa segunda aula da unidade A, né? Capítulo 1, vamos dar continuidade a ele, Alimentos e Nutrientes, parte 2, né? A última parte desse capítulo, o que é se alimentar direito. Isso está na página 21. Então vamos lá. O que é se alimentar direito? Bom, a gente já comentou isso. Vimos que uma alimentação ela precisa ser balanceada, ela precisa ser variada, colorida, certo? A cor da alimentação também é um indicador, né? Você não precisa estar sabendo exatamente quais são todos os nutrientes, mas sabendo que quanto mais colorido, mais nutritivo, mais energético, mais saudável, isso aí é muito importante. Então, uma alimentação balanceada, uma boa alimentação, vai nos fornecer todos os nutrientes, né, nas quantidades adequadas e que são importantíssimos para o nosso desempenho, né, do corpo, do organismo, necessário para que a gente possa funcionar, digamos assim, muito bem. Então, como é que a gente vai saber se estamos nos alimentando bem? Então a gente vai precisar, como eu tinha falado na última aula, evitar excessos, né? Evitar frituras, gorduras, massas, refrigerantes. Excessos levam à obesidade. Lembrando isso, leva ao acúmulo de gordura, ao acúmulo de uma substância chamada de lipídio, né, que pode levar a problemas cardíacos, problemas de saúde, tá certo? Então evita excessos. Não é comer fritura sempre, mas também não é comer, nunca comer fritura. Tudo em quantidades regradas e balanceadas vai te fazer bem. Então evitar comer muita fritura, muita gordura, muita massa, muito refrigerante. Esses alimentos são bastante ricos em substâncias que podem se transformar em gordura. E ter um café da manhã reforçado, um almoço, como eu disse, variado, uma janta equilibrada. Então essas três refeições são as principais refeições que temos que ter todos os dias, que podem estar acompanhadas de sucos, né, que eu tinha falado, evitar muito refrigerante. Então o ideal seria água e muito melhor ainda suco, então rico em vitaminas e minerais. Ter também os lanches, né, manhã, tarde e noite. Então essas três refeições principais intercaladas por lanches. Então todos os nutrientes vão estar presentes na sua alimentação. E que essas substâncias que precisamos para nos alimentar, nós falamos que temos duas funções básicas para a alimentação. Os nutrientes que eu quero retirar do meu alimento. Eu quero substâncias que façam o meu corpo e eu quero substâncias que dê energia, que façam ele funcionar. São as funções plástica e a função energética. Plástica também chamada de construtora, mesmo porque vai construir seu corpo, vai fazer a plasticidade do seu corpo, e a função energética, que vai fazer seu corpo funcionar. Então, proteína. Proteína ela tem a função principal de compor, de fabricar nosso corpo. Existem proteínas energéticas, mas a grande maioria, né, de lavada assim, a grande maioria é feita para compor nosso corpo. Estão nas carnes, nos ovos, leite, derivados, cereais, feijão. Então alimentos que têm um pouco de muita proteína, certo? Que tem a função de fabricar seu corpo. Entre outras, carboidratos. Aí carboidrato já é o contrário, né? A função dele basicamente é fazer nosso corpo funcionar. É de onde nós tiramos energia para as atividades diárias, certo? Tanto atividades físicas como atividade mental. Então o funcionamento do seu corpo, o funcionamento de todas as suas células vem justamente dos carboidratos. Então, onde é que eu encontro? Arroz, batata, farinha de trigo, derivados, mel, alimentos que basicamente são de origem vegetal. Até o mel. Para fazer mel é preciso do néctar das flores. Então, é a partir daí que ele se retira, as abelhas retiram esse néctar e transformam em mel. É origem vegetal, feita por uma abelha, por um animal, um inseto. Mas que nós temos nas espécies vegetais a grande concentração de carboidratos, de energia. Retiramos energia dos nutrientes vegetais. Lipídios tem uma função também energética, mas ele tem um probleminha, como eu disse, ele pode
em excesso se transformar em gordura, levando assim ao aumento do seu peso, da sua massa corporal, podendo levar você a ter problemas se tiver uma obesidade acelerada, uma obesidade mórbida, obesidade alta, pode levar até mesmo a paradas cardíacas, um entupimento de veias e artérias, que pode levar até mesmo à morte. Então, lipídio em excesso não é bom. Quem são os lipídios? Onde você encontra eles? Você pode encontrar eles de origem animal e de origem vegetal. Nos animais, nós temos a composição mais para gorduras. Nos vegetais, os óleos. Então, eu tenho dois tipos de lipídios: óleos e gorduras. Carnes gordas, toucinho, né? Manteiga, leite e derivados. Então, as sementes também são ricas em óleos, né? Semente de girassol, semente de soja. Então, eles fazem os óleos, né? Óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol. Então, feitos a partir de sementes. Então, os lipídios têm essa função. Vitaminas têm a função de regular nosso corpo junto com os minerais. Então, vegetais são riquíssimos em vitaminas, junto com os minerais também, viu? Então, alimentos de origem animal e vegetal, eles possuem vitaminas e minerais, como os vegetais crus, frutas, lógico, carnes, vegetais, água. Então, esses tipos de alimentos, tanto líquido quanto sólido, apresentam quantidades de sais e minerais e vitaminas. A água não tem vitamina, viu? A água você vai encontrar minerais nela. Aqui eu tenho uma tabela que mostra as substâncias que necessitamos na alimentação, como a gente acabou de ver isso daí, proteínas, carboidratos, lipídios, que tem uma grande variedade, que vocês podem dar uma olhada com mais calma no livro, em que eu tenho um exemplo de alimentos nos quais são encontrados, como leite e queijo. Aí ele fala um pouco, por exemplo, proteínas participam da composição das células, que eu acabei de falar, constrói nosso corpo com a função plástica, que vai fazer meu corpo funcionar. Então a grande maioria tem essa função, assim como os carboidratos e lipídios. Os minerais, as vitaminas e as fibras, que a gente também já falou sobre elas, estão dentro desta tabela também, com suas funções, algum comentário e onde você encontra, tá certo? E agora vamos para a parte que a gente precisava para dar início ao tópico 6, que está na página 24, que é como é que as células funcionam, como é que elas juntas com outras células vão fazer nosso corpo funcionar. Como eu disse, a gente precisa da energia, e essa energia a gente vai retirar dos alimentos que a gente vai consumir, principalmente de origem de carboidratos, e esses carboidratos de origem vegetal, eles podem dar muita energia fazendo a célula funcionar. Então, como é que acontece esse funcionamento? Aqui, por exemplo, eu tenho uma célulazinha qualquer do seu corpo. Vamos dizer que seja a célula da pele, ou célula do sangue, qualquer parte do corpo tem essa mesma lógica de funcionamento da nutrição e da respiração celular. Acontece assim: a célula vai receber nutriente, que você vai retirar do alimento, através da ingestão e da digestão que vai acontecer no seu organismo. A gente vai ver isso no capítulo 2. Esses nutrientes, eles precisam entrar na célula, junto com o oxigênio que nós respiramos. Então essas duas substâncias, nutriente, exemplo, Bruno, carboidrato tipo glicose, o açúcar, o mel, que é rico em glicose, é uma substância muito energética que está presente nos alimentos de origem vegetal e que pode ser, digamos assim, a nossa gasolina, a glicose, o que faz nosso corpo funcionar, faz as células. Então elas entram na célula e acontece o processo de produção de energia. E algumas coisas são expelidas, são jogadas para fora da célula, porque há sobras de substâncias que a célula não precisa, então ela joga fora. Por exemplo, o gás carbônico, que nós jogamos na expiração. Quando você joga o ar para fora do seu corpo, você está jogando gás carbônico para fora. E você também joga água. Só que essa água é reaproveitada pelas células que estão, que estão naquele local, que estão juntas com outras células. Então, nós eliminamos basicamente gás carbônico. A água também expelimos pela respiração, vapor de água, pela pele, pelo suor tem água. Então, por isso a importância de se estar bebendo água constantemente. Desidratação pode levar ao mau funcionamento da célula.
importantíssimo a ingestão de água. Só que o consumo de água na célula é muito grande. Então, constantemente há processo de perda. E você tem que repor, né, bebendo água. Então, esse processo aqui, ó, entre esses dois, sai esses dois, gera energia. E aí a célula funciona. Beleza? Vamos lá. Os lipídios mais calóricos, né, os lipídios são mais calóricos que carboidratos, né? E proteínas, aqui está um errinho, viu? Aqui não é lipídio, aqui é proteína. Então os lipídios eles podem produzir mais energia. Por quê? Porque eles têm uma composição um pouco mais complexa e que, por ser mais complexa, ela pode começar a se acumular de certa forma no seu corpo, formando a gordurinha que pode levar à obesidade. Aí vocês já sabem. Então, por exemplo, se compararmos 1 grama de carboidrato com 1 grama de proteína com 1 grama de lipídio, a quantidade de energia em 1 grama deles, ó, é diferente. Carboidrato e proteína produzem 4 quilocalorias. Bruno, quilocaloria, o que é isso? É uma unidade para medir a energia do corpo. Assim como hora é a unidade que a gente mede o tempo, né? E assim por diante. Mas no caso da energia do corpo, não vai ser volt, né? Como eletricidade, né? Não vai ser através da quilocaloria. Abreviamos de cacau, bem, né, interessante. Mas que é a unidade que calculamos a quantidade de energia que o corpo produz. Então, através da alimentação. Então, se você pegar 1 grama de carboidrato e 1 grama de proteína, todos vão dar 4 quilocalorias. Mas, se você pegar 1 grama de lipídio, a produção de 9 quilocalorias, mais que o dobro. Só que a gente paga um preço por essa quantidade de energia. Se nós ingerirmos em grande concentração, podemos gerar gordurinhas e pode em grande quantidade, né? Já sabemos. Então aqui estão os alimentos, os melhores e os piores, levando-se em conta a concentração de lipídios, tá certo? Os piores, ó, hambúrguer, milkshake, pizza, bolo salgado, tudo de bom, né? São gostosíssimos, mas eles possuem uma grande concentração de lipídios, né? Os melhores, do ponto de vista muito saudável, né? Ó, as sopas, principalmente de legumes, né? Ó, frutas, sanduíches naturais, né? Massas que não apresentam grande concentração de lipídios, macarrão, um almoço, né? Bem variado, bem colorido. Esses são os mais saudáveis, tá certo? E temos esse daqui, né? Esse outro lado que é o do pecadinho, né? O da gula, que eles produzem muito mais lipídios do que o da direita aqui, né? Dos alimentos. Então, estou aí. Bora para falar para a questão do conteúdo calórico dos alimentos. Esses alimentos que nós temos do dia a dia, eles não são constituídos apenas de um único tipo de nutriente. Ou seja, quando você come um biscoito, é só carboidrato? 100%? Não. Você come uma fruta, né, uma manga, é só carboidrato também? Não, tem vitaminas ali, tem minerais, tem proteínas. Então, todo o alimento ele apresenta uma composição variada. Então, quanto mais alimentos variados, maior a concentração de um ou de outro nutriente. Podemos pegar laranja, é rica em vitamina C. Carne, não, né? Carne, rica em proteína. A laranja, não tão rica em vitaminas. A laranja, rica em água. A carne, não tão rica em água. Então, todo o alimento apresenta uma variação nas quantidades de nutrientes. E misturando vários, a gente pode ter concentrações diferentes. Aí você aumenta as chances, logicamente, de estar consumindo os principais nutrientes que você precisa para que suas células funcionem. Então, por isso que quanto mais colorido o prato, melhor. Então eu tenho aqui, ó, um exemplo de uma porção de arroz e uma porção e um frango frito. Então tenho dois alimentos aqui
que eles apresentam variações nas quantidades de nutrientes, né? Você pode encontrar carboidrato aqui e proteína aqui, só que aqui muito mais carboidrato que proteína e aqui muito mais proteína que carboidrato. Então, nós temos aqui o gráfico do conteúdo de calorias de alguns alimentos. Então, margarina, olha, tem 745 quilocalorias. Se eu pegar o alface, ó, 14, de 745 para 14, então você tem uma grande diferença de alimento energético. Só que nós temos aqui um contraponto, viu? A margarina, por ter muita caloria, ela em excesso prejudica muito o seu funcionamento, né? Obesidade. A alface, em grande quantidade, não vai te fazer mal nenhum. Pelo contrário, o alimento que é rico em vitaminas e minerais, não é rico em calorias, mas é rico em outros nutrientes. E por aí nós temos uma variedade. Então nem muito de um, nem muito do outro, então por isso o balanceamento. E aqui eu tenho um gráfico, ó, do tempo necessário para a gente gastar 250 calorias, que eu poderíamos pegar o seguinte, uma colher de arroz com um pedacinho de frango, vamos dizer que dê 250 quilocalorias você ingeriu, certo? Nesse prato. O que é que eu tenho que fazer para gastar essa energia, gastar esse excesso que ficou no meu corpo? Eu tenho, sentado, eu gastaria 3 horas e 34 minutos para gastar os nutrientes, a energia desse prato com frango frito. Mas se eu ficar em pé, eu só gasto 1 hora e 47. Andando, já diminui, ó. Pedalando devagar, nadando, pedalando rápido, correndo, nadando rápido. Ou seja, quanto mais atividade física você faz, mais consumo de energia você vai ter, certo? Então você come muito, né, mas não faz atividade física, a tendência do seu corpo é engordar. Mas se você se alimenta bem, né, muito, também pode ser feito assim, e praticar uma atividade física, um exercício, né, esporte, qualquer que seja desses, isso vai compensar o excesso que vai ser armazenado no seu corpo, ou seja, você não vai engordar. Gente que diga, eu como muito, mas não engordo, tem alguma coisa errada? Isso tem a ver com o seu metabolismo, que é a quantidade de energia que o seu corpo consome. Então, você provavelmente consome muito rápido os nutrientes que você come e não dá tempo deles se transformarem em gordura. Então, você não engorda. Algumas pessoas têm um metabolismo rápido, outras pessoas têm um metabolismo lento. E isso leva a você engordar ou emagrecer, ou ter um biotipo sempre estável, né? Nem engorda, nem emagrece. Depende tudo do seu metabolismo, mas as atividades físicas influenciam. E, logicamente, uma boa alimentação. Beleza, pessoal? Essa é a aula de hoje, né? Vocês clicam aí no vídeo para ver essa aula e clica, logicamente, no formulário para fazer a atividade, beleza? Então, por hoje só. Espero que tenham gostado. Até a próxima sexta. Valeu, fui!